Olá, e hoje o tema é saúde, um dos mais importantes, o jejum. O que os melhores especialistas ouvidos pela BBC vão dizer sobre o jejum? 5 perguntas sobre o jejum e como ele pode melhorar a nossa saúde. É lógico, a BBC Brasil, The Conversation, a Lídia Damiar Rodrigues Ruiz, José Antônio Gelada Guerreiro e Yolanda Jiménez Pérez. O The Conversation. Muito tem se falado ultimamente sobre fazer jejum. E esse vídeo é de tela cheia, então você vire o vídeo se está nos assistindo. Ouvindo de amigos e familiares que fazem. A professora, o colega de academia, o porteiro do trabalho e a colega de escritório também aderiram. E a prática tem ganhado adeptos também entre as celebridades que dizem que o jejum faz com que se sintam mais saudáveis. Mas do que estamos falando exatamente? E é realmente saudável? A pergunta número 1. Como fazer? Como que se deve fazer o jejum? De um modo geral, lembrando que sempre não são as minhas palavras, são palavras dos maiores especialistas ouvidos pela BBC. Então, são os melhores do mundo. Então, você pode confiar no que estamos dizendo aqui. Como fazer? De modo geral, o jejum consiste em abster-se total ou parcialmente de comer ou beber durante um determinado período de tempo, embora bebidas não calóricas sejam permitidas. Dito isso, há muitas maneiras de se fazer jejum. Por períodos prolongados, por exemplo, como 3 dias, ou o chamado jejum intermitente, em que se alterna períodos de 24 horas, ou seja, um dia sim, o outro dia não. Mas a maneira mais simples de fazer jejum é o que chamamos de alimentação restrita por tempo. Nesse caso, come-se todos os dias, mas reduz-se o número de horas dedicadas à alimentação. Esse aqui indiretamente é o que eu faço, por acaso. Por exemplo, podemos concentrar todas as nossas ingestões diárias em períodos de 10 horas e fazer jejum nas 14 horas restantes. Ou uma opção mais segurosa, como alimentar-se dentro de um período de 8 horas e abster-se durante as 16 horas restantes. O que acontece? A segunda pergunta. O que acontece com o metabolismo durante o jejum? O período de jejum deixa as células sem sua principal fonte de energia, os nutrientes, especialmente os açúcares. Nossas células são, então, forçadas a se adaptar à situação e, consequentemente, o organismo modifica o metabolismo para procurar outros meios de obter a energia necessária. Acontece assim, enquanto as células reduzem sua atividade, o fígado adapta o metabolismo e fabrica compostos químicos chamados corpos cetônicos como fontes alternativas de energia. Isso faz com que o nosso tecido adiposo libere as reservas de gorduras armazenadas no nosso corpo. A terceira pergunta. Melhora a minha saúde? O jejum tem efeito no organismo como um todo. Em primeiro lugar, melhora a capacidade do cérebro de responder ao estresse e sua inflamação é reduzida. Além disso, o coração fica mais resistente, a pressão arterial diminui, o controle dos níveis de glicose no sangue aumenta, a inflamação intestinal reduz e o estado de microbiota intestinal melhora. O jejum pode, inclusive, ajudar a melhorar a qualidade do envelhecimento, algo que ainda está sendo estudado, mas também parece gerar uma maior sensação de fome. Em relação ao controle do peso, a prática pode efetivamente ajudar a emagrecer e, mais importante, a reduzir a massa gorda. Mas também é possível perder massa muscular fazendo jejum, então tome cuidado. A quarta pergunta. É melhor seguir uma dieta tradicional ou fazer jejum? Perder peso não é simples. Fazer uma dieta reduzindo a quantidade de calorias ingerida é, assim como o jejum, difícil de manter. Então, qual é a melhor opção? Não há uma única resposta. Cada pessoa é um caso particular e para alguns pode ser mais fácil comer todos os dias, reduzindo a quantidade. Para outros, pode haver menos dificuldade em ingerir algum tipo de jejum. Aderir a algum tipo de jejum. Também não há evidências científicas de que o jejum traga mais benefícios do que as dietas. Isso se deve provavelmente ao fato de que o resultado depende de cada indivíduo em particular. É o que chamamos de nutrição de precisão, que não é objeto deste artigo. De qualquer forma, existem algumas evidências, há estudos que sugerem que a adesão ao cumprimento de protocolos de jejum tem maior impacto do que as dietas convencionais com restrição de calorias. Quanto às modalidades existentes e a alimentação restrita a um número de horas do dia, é simples de fazer e traz benefícios, desde que feita cedo. Ou seja, verificou-se que fazer jejum à tarde, adiantar o jantar, por exemplo, traz mais vantagens.
E resultados indicam que se abster de comer pela manhã, atrasar o café da manhã, não traz qualquer benefício. Quinto, como começar a fazer o jejum? A melhor forma é procurar um especialista em nutrição que possa ajudar a traçar diretrizes adaptadas às suas necessidades e possibilidades. Olha aqui a maior de todas a maior de todas as frases. Está dizendo que aqui nas 4 primeiras perguntas dizem que você pode fazer jejum, que é bom, e que especialistas do mundo todo em nutrição dizem que é aconselhado. Mas quando se trata em específico para você, a melhor forma é procurar um especialista em nutrição que possa ajudar a traçar diretrizes adaptadas às suas necessidades e possibilidades. Portanto, não vá fazendo de qualquer jeito, não vá fazendo por si só. Aqui nós não estamos dando um traço como fazer o jejum em si, mas os benefícios do jejum. Então, para você começar a fazer de fato, você precisa de acompanhamento de um especialista que seja nessa área de nutrição. Jamais aquele professor, aquela pessoa que acha que sabe, porque a pessoa que perdeu 100 quilos e quer dizer que como fazer agora. Não é assim que funciona. Você precisa de um especialista junto com você. O que nós trazemos aqui é o que é bom e o que é ruim. E jejum é bom. E faz um traço entre a dieta e o jejum. Então você precisa fazer, se você quer perder peso, se você quer melhorar a qualidade de vida, claro que pode fazer. Mas tem que entender que não se faz nada sozinho apenas com milagres que outra pessoa conseguiu. E tem que fazer algo que seja adaptado às suas necessidades e possibilidades. Continuando e finalmente a leitura. E atenção! É possível sofrer episódios de hipoglicemia durante o período de jejum. Assim, é importante monitorar o estado da saúde durante o tempo em que ele é realizado, especialmente quem sofre de diabetes. Caso você tenha algum outro tipo de problema de saúde, é importante consultar o médico antes de começar a fazer o jejum. E para finalizar, se você faz atividade esportiva regularmente, o protocolo de jejum deve ser coordenado com a prática. Lídia Damier Rodrigues Ruiz. Eu leio Rodrigues, mas é Ruiz. José Antônio Relada Guerreiro e Yolanda Jiménez Pérez são pesquisadores do IMED Alimentação, lá do The Conversation, do serviço de espanhol da BBC. Isso é importante você entender, principalmente para você que está fazendo estudos, fazer o jejum, estudo, veja como é que funciona para não se sentir fraco ou fraca, e aí você pode atrapalhar seus estudos. Se você fizer com uma pessoa, um nutricionista, com todos os dados, com exatamente a alimentação que você precisa para o seu corpo, você vai ter, sem dúvida nenhuma, um melhor desempenho nos seus estudos do que outra pessoa que tem um pouco mais sedentarismo ou então não tenha uma alimentação regrada. Ter alimentação regrada é algo sensacional que vai fazer só apenas prática, vai trazer você muitos benefícios. Forte abraço.